E aí, prosiantes! Estamos aqui com mais um episódio do Dedinho de Prosa, o nosso podcast de entretenimento e informação. E aí, Tia Neide, como você Ei, está? Davi, tô bem, e você? Como é que tá? Tô bem. Hoje, gente, ela não me larga, né? Não, Gosta de mim, não viu? tem Onde eu jeito, tô, tá minha casca de bala. casca de bala, desse jeito. Prosiantes, hoje estamos aqui para dar continuidade na série Fala Pré-Candidato. Estamos recebendo uma pessoa muito especial, um cara incrível, que vai falar sobre a sua pré-candidatura lá no ABC Paulista. Tô falando do Bruno Ribas, meu amigo. Oi, Bruno, tudo bem com você? Tudo ótimo. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Um convite como esse é muito importante, a gente poder falar um pouquinho sobre os pré-candidatos, de falar nossas propostas, as pessoas conhecerem um pouquinho melhor, né, do Bruno Ribas. Gente, é a melhor época do ano, é quando a gente vai começar a falar da pré-candidatura, que a gente já começa a ficar e é super importante. Nós te agradecemos você por ter aceito o nosso convite, por estar aqui participando conosco, vai nos ensinar muitas coisas, vai trazer muitas coisas para nós e para os nossos prosiantes também. Bruno, a gente sempre começa falando, né, dos nossos convidados, apresentando, mas ninguém melhor do que você para falar de você mesmo. Então, eu vou dar essa oportunidade para você hoje falar mais sobre você. Quem é o Bruno? Bruno Ribas tem 43 anos, acabei de fazer agora em junho. Tá novinho? parabéns. Novinho. Pai de dois meninos lindos, Luiz Gabriel e do Enzo. Sou nascido e criado em Santo André, sou pré-candidato a vereador da cidade de Santo André. Tenho um trabalho já há muito tempo com jovens, adolescentes, um projeto social chamado LPV, que é Lutando por Vidas, de jiu-jitsu para criançada aí, até adultos trabalham lá com a gente. Já trabalhei na parte política durante um bom tempo, desde 2011. Então a gente tem bastante conhecimento e a gente tem a certeza que a gente está vindo para fazer o melhor, que é se dedicar para a cidade de Santo André. Nossa, muito incrível. E assim, você, pelo que eu vi na sua ficha, você tem um histórico enorme de envolvimento com a política, né? Sei que você tá na sua primeira pré-candidatura, mas você já tem trabalhado durante muito tempo e tá inserido nesse meio político. Agora eu quero saber o que que te fez levar a essa pré-candidatura. Olha, como eu iniciei falando, desde 2011 eu trabalho com política, né? Tanto na parte de desenvolvimento de campanha, quanto de estratégia. Então, sempre fui envolvido. Eu sempre acreditei na importância de todos nós se envolver e entender cada vez mais na política. Porque a política, ela está inserida em tudo. Dentro de casa é uma política. exatamente. Como você trata seus filhos, né? A gente sempre está negociando também com os filhos, também vendo o que que é legal para ele, o que que não é. Então, em toda parte da nossa vida, ela é tratada na política. E 2011 eu fui fazendo campanha, chegando agora próximo a 2024, nessa última eleição fiz de deputados, fiz de algumas pessoas que a gente conseguiu ajudar e vieram conversar comigo, Bruno, por que que você não sai como pré-candidato? Eu sempre achei interessante, mas nunca coloquei meu nome. E foi tantas pessoas conversando comigo, entendendo que era o momento, e eu também, eu tenho a minha fé, né? Eu sempre peço para Deus instruir, levar os meus caminhos para a melhor forma, e chegou a hora. Então chegou um momento, foi algo que foi confirmado em meu coração, e as pessoas também falaram, poxa, Bruno, por que que você não vem como um representante nosso? Porque o pré-candidato nada mais é do que ele é um representante de uma sociedade, né? E realmente é carente de pessoas novas, com comprometimento, com a verdade e com dedicação, né? E que saibam ouvir os munícipes, entender as dores dos munícipes para trazer as soluções e ajudar a ter uma sociedade melhor. Isso. Muito Você legal. falou duas coisas aí que me interessou muito, né? A primeira, você falou de fé. Eu também tenho, eu sou uma pessoa que valorizo muito a fé. E eu acho que a fé é um fundamento, né? De tudo, na minha concepção. E você falou de jiu-jitsu, qual que é a sua relação com a gente está falando de política. É legal, né? Mas quando você falou de jiu-jitsu, isso me acendeu, porque eu sou praticante de jiu-jitsu. Que gostoso. Não só ela, né? A família inteira. Menos eu. A gente tem assim, uma história no jiu-jitsu que é muito, muito legal. E aí, quando você me fala, você tem um projeto social de jiu-jitsu? Isso. Desde 2012 esse projeto existe. Eu comecei dentro da igreja, a Igreja Batista Moriá. Fica Posso passar o endereço aqui? Claro. Pode, lógico. Rua Berlim, número 55, Tiga, Santo André. Se você quer iniciar no jiu-jitsu, crianças e adultos também, a gente tem lá o horário disponível para poder dar Que aula para legal eles. isso. Quando eu comecei, no início era meio
assim, o pessoal, nossa, jiu-jitsu, igreja, só que tá tudo ligado, gente. A gente tem que cuidar da nossa fé, cuidar da nossa alma Do e cuidar nosso também do corpo. nosso corpo. E cuidar do corpo, cuida da mente, né? Porque Cuida da É tudo mente. aproveitar que saúde, né? Saúde espiritual, corpo, mental, alma e física, espírito, né? exatamente. E O espírito, política. corpo e alma, Porque né? nós estamos tratando de pessoas, a gente está cuidando da sociedade. Direitos, né? Se as pessoas entenderem que a igreja ou que esses projetos são um braço da prefeitura, um braço do órgão público, Exatamente. vai ser muito mais fácil. Então, tem várias situações, tem várias igrejas hoje já com um projeto como esse. Mas no início era só eu ali em Santo André, eu e a Metodista. Depois veio chegando outras igrejas com o projeto de jiu-jitsu. Você tira o jovem da rua, você dá dignidade, você tira alguns jovens, de repente, do caminho errado ali para poder desenvolver cada vez mais as drogas. E é um trabalho social que a gente sabe que o governo, o poder público, não dá conta Não de dá resolver. conta. Então, se a sociedade soubesse a importância, eu acho que as igrejas seriam menos criticadas. Verdade, verdade. E entender, assim, eu sempre vou falar que eu tenho um sonho, tá? Que os órgãos públicos vejam a igreja como um braço da parte social, né? Então, fazer projetos com que o órgão público ele venha trazer benefícios Sim. também e estruturar, porque a gente fala de igrejas, não é só evangélica, eu falo da Sim, igreja no católica. E são pessoas que têm espaços, às vezes, ociosos durante a semana, que pode ser Pode ser utilizado. isso. Eu estou falando do jiu-jitsu, mas pode ser uma aula de recuperação. Uhum. Poxa, tem tantas crianças, como eu trabalho com adolescente, gente, Eu tem trabalho com situações... adolescentes. Imagina. Tem situações que é triste. Você vê um adolescente de 14, 15 anos que ele não consegue escrever corretamente. Sim. Né? E vai falar, é em casa, é o professor na escola. Não, infelizmente É a gente toda chegou uma num... estrutura que não existe, né? Uma falta de estrutura que está envolvido nisso, que acaba refletindo lá na vida de um adolescente que termina aí o ensino fundamental, vai para o ensino médio e sai aí para a vida sem ter vencido aquelas questões básicas, né, de educação. E isso é muito triste, isso me toca muito profundamente, me traz assim certa preocupação, porque a gente, como professor, eu sou professora, eu sempre falo isso aqui, né? Eu sou professora, amo dizer que eu sou professora. Muita coisa não depende da gente, né? Sabe? E isso traz uma angústia muito grande, porque a gente quer fazer, mas tem situações que a gente não consegue fazer. limitados, né? Nós somos Exatamente. limitados, não tem como. E eu fico muito feliz, Tatianeide e Davi, assim, de poder falar sobre esse assunto, porque toda a minha base, toda a minha estrutura, ela vem muito relacionada à educação, à cultura e ao esporte. Então, tudo que eu fizer durante esse período, né, que Deus me abençoar, né, ter essa oportunidade, vai ser voltado principalmente à educação, cultura e o esporte, porque a gente consegue transformar a educação, a gente consegue transformar a cultura, as pessoas valorizarem mais, e o esporte que está enraizado, tá lá na minha veia, não tem como eu tirar. E é uma paixão louca, né? É uma paixão, não tem como, gente. E assim, vocês falando essa questão sobre educação, eu também lecionei um período como professor de língua portuguesa, e uma coisa que me tocou muito é ver o quão tudo é um combo, né, de coisas que influenciam para que Tá atrapalhem. tudo linkado. Tudo, porque vai da estrutura familiar Sim. até o relacionamento interpessoal de um aluno na escola com os colegas, com o próprio professor, contexto da escola, o interesse do aluno, em parte, e o impacto da pandemia sobre a vida de cada um. Então, assim, você vê aquilo ali. Eu cheguei a dar aula para alunos que estavam, assim, no ensino fundamental, como você mencionou, adolescentes, que não sabiam ler, não sabiam escrever. E alunos no ensino médio, com parte de Muita conclusão. deficiência, né? Não, sim, Muita total. E sem contar que, assim, defasagem. sem perspectiva. Porque, por exemplo, não ia fazer o Enem. Tá, não sei, não vou fazer não. Tipo assim, vamos treinar aqui hoje um exercício de redação. O que é redação, professor? Então você vê, tipo assim, é o que a gente falou, educação, a estrutura básica sai e é exposto em um mundo cruel, sem oportunidade e sem E orientação competitivo, nenhuma. né? Muito Exatamente. competitivo. Extremamente competitivo. É. Aí quando sai Eu pra sociedade, sofre. Eu sou gestor escolar, então eu trabalhei durante muitos anos cuidando de escolas de ensino profissionalizante.
E a gente vê a dificuldade que eles têm, a gente vê a necessidade que precisa. Hoje, eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu não tenho vergonha, nem pelo contrário, eu tenho orgulho disso. Comecei a trabalhar como office boy, uma criancinha trabalhando de office boy. Rodava São Paulo inteiro, ia, estudava, comecei a fazer isso desde muito novo. E hoje um adolescente, hoje ele vai entrar no mercado de trabalho com 16 anos, se conseguir. Se não vem alistamento, ele vai começar a entrar com 18, 19 anos. E se ele não for preparado de fato, ele vai ter uma dificuldade muito maior para ingressar nesse mercado de trabalho, competitivo do jeito que é. Então ele acaba ficando para trás. Então tem muita coisa para ser feita, mas para ser feita a educação tem que começar lá do básico mesmo, reestruturar lá embaixo, desde a primeira infância, eu falo, desde a base. Né? Hoje a gente vê um aumento muito grande do TEA, autismo, e essa preparação. A tia é pedagoga. Né? Quantas vezes veio uma estrutura do governo para falar, olha, agora vocês vão ter que se profissionalizar para ter esse atendimento com essas crianças, né? Porque não é comum, não é tão simples lidar com autismo, tá? Tem crianças que você olha totalmente perfeito, só que ele tem um grau de autismo que é um pouco mais agitado, e como lidar com isso? O professor, será que ele está apto? A mente do professor, de repente, está com 30, 40 alunos para ela cuidar sozinha. Então, é uma estrutura que a gente tem que começar lá atrás. E eu acredito muito nisso, que a gente consegue sim fazer essa estrutura. A gente consegue trazer propostas que venham valorizar o professor, que ele tenha tranquilidade de chegar na sala de aula dele, olhar para os seus alunos e falar, tô dando o meu melhor e eles estão assimilando o melhor. Então, é um assunto que, se a gente deixar aqui, gente, a gente vai ficar 3, 4, 5 dias falando de tão importante que é. E aí, você, voltando lá, o aluno já, o jovem, né, já entra no mercado tarde, e aí você pensa num mercado como o nosso, que eu acho que é injusto, acho não, é cruel, porque o cara tá novo demais com 18, mas quando chegar aos 40, ele tá velho demais. E aí você se encontra nesse impasse, que o mercado já não quer mais. E aí, como é que faz? Eu tô falando que tá virando jogador de futebol, né? Carreira curta. Né? Você tem que começar rápido e fazer tudo rápido e terminar muito rápido. Então, isso é o que vem causando muita mesmo doença na mente das pessoas. A gente vê depressão lá em cima por conta disso, da questão da cobrança. E é muita preocupação, preocupação. Ansiedade com aquilo que vem do futuro. E aí, como é que vai ser? Né? E é muito natural isso. Que acaba assim, que as pessoas ficam meio que refém, né? Da situação. Mas assim, tem todo esse contexto pejorativo, né? A gente tá falando dessa forma negativa, mas vamos aplicar o storytelling aqui na realidade. Pelo menos hoje em dia, a gente vê que a internet tem avançado muito. Sim. Então, assim, vamos colocar lá pro lado positivo, né? Se a gente for jogar tudo pro lado negativo, a gente vai ficar só frustrado. Então, assim, eu acho que essa questão de profissional, tem muitos jovens que vêm se encontrando nesse meio. Então, assim, pelo menos tem isso aí pra poder, como base. Claro que a gente não pode deixar todo mundo apostar nisso, porque se fosse fácil, todo mundo crescia nessa área e ganhava dinheiro com a internet. Mas eu acho que, assim, é uma forma que também eu vejo que muitos jovens conseguem... Eu tenho visto, pesquisado muito sobre jovens que têm se tornado microempreendedores bem novos, com referência de internet. E você, com toda essa gestão educacional sua, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua visão dentro desse contexto. Existe sim muitos adolescentes, pré-adolescentes que estão desenvolvendo muito, só que não pode deixar o estudo de lado. Exatamente. Eu costumo falar, sim, vai precisar, só que se você pegar a história de qualquer um hoje, influencer, qualquer uma pessoa que começou a desenvolver na internet, ele começou pequenininho, sofrendo, só que ele correu atrás. Ele estudou, ele se dedicou, ele teve foco. O problema é esse, olhar de repente um determinado sucesso, uma pessoa que, entre aspas, você vê de sucesso, e focar só naquilo, e esquecer que existe um processo para chegar lá. Então a gente tem que falar assim, nossa, a internet é maravilhosa, porque eu acho, né? Eu gosto de podcast, eu tenho podcast, então eu acho isso daqui fantástico para levar informação. Só que não adianta eu só assimilar a informação e, legal, você é o dedinho de prosa do amanhã. Só que ninguém sabe o quanto o dedinho de prosa teve que estudar para chegar até aqui, para desenvolver e chegar onde ele quer chegar. Entendeu? Então eu acho extremamente importante. E não é falando
a parte ruim. Não, não é falando a parte ruim, a gente tem que falar o que é real, que eu falo que a gente pode melhorar, as soluções que a gente tem que trazer. Eu costumo falar que não tem nada ruim, não. A gente brasileiro é incrível. Nós somos um povo que dá nó em pingo d'água. A gente cresce mesmo, a gente se desenvolve mesmo quando você quer. Só que para isso tem que ter uma estrutura. E se a gente pode trazer cada vez mais uma estrutura para facilitar a vida dos adolescentes, para facilitar a vida do pai que precisa trabalhar, da mãe que precisa trabalhar, que antigamente mamãe até ficava em casa e o papai trabalhava, hoje já não dá mais, a estrutura familiar é outra. Hoje o papai e a mamãe têm que trabalhar e o filho de 14, 15 anos está em casa, ou então está no ensino integral, que você vai ver lá a segunda parte do ensino integral, que não ensina, não profissionaliza ele, não prepara ele para entrar nesse mercado. Aí surgem muitas dúvidas, muitas coisas. Então a questão da internet para mim é fundamental, só que tem o processo, colocar sempre na mente deles. Gente, tá vendo? Eu falo de jogador de futebol. Ah, o Neymar. Quantos adolescentes? Ah, eu quero ser o Neymar. Eu falei, poxa, legal. Jogo bem. Pô, você joga bem. Quantos idiomas você fala? Sim. Pô, o Neymar fala 4. É. E aí? Será que ele só chegou jogando bola? Não, ele teve que correr atrás. Senão ele não ia estar lá no Real Madrid, ele não ia estar em outro time, não ia estar lá agora no time da Arábia. Tem que se dedicar, tem que estudar. E pensando nesse tipo de carreira, que é uma carreira muito breve, né? O que eu vou fazer depois disso? Eu preciso ter aí algo minha estratégico. profissionalização. Exatamente. Senão eu saio, ganho e depois perco tudo porque eu não soube nem administrar o que eu ganhei. Exatamente. Mas voltando, eu quero voltar um pouquinho lá, você falou dos alunos hoje, né, que precisa de um atendimento especializado nas escolas públicas. Eu vejo assim, o quanto a gente, enquanto professor, a gente grita dentro da sala de aula. Porque você precisa dar conta de um monte de crianças e tem aquela criança que ela precisa de uma atenção a mais, né? Então, assim, o processo que eu vou fazer com ela é diferente que eu vou fazer com os outros. Todos são diferentes, cada um tem um tempo diferente. E muitas vezes a gente não tem um auxiliar de sala. Né? Não tem ali uma pessoa que possa estar na sala de aula auxiliando o professor para que ele consiga desenvolver minimamente o trabalho dele ali de uma maneira, né? E isso traz angústia, sabe? É angustiante. Mas o bom, o Davi falando a questão do lado negativo, a gente precisa pontuar isso e dizer que isso tem solução. Sim. Porque a gente pensar numa sociedade como a nossa, que dá nó em pingo d'água, que se inventa todo o tempo, sem estrutura governamental, direito, você imagina se tivesse. Nossa, né? era para primeiro mundo. Primeiro mundo. E eu acredito muito nisso. Eu acredito, se eu não acreditasse, eu não tinha nem entrado para a política. Então eu acredito sim. E não é só uma utopia, né? Não, não é utopia, não. Eu acredito que dá para mudar. Porque muitas vezes é fácil a gente reclamar, a gente questionar, falar, porque é político, porque não sei o quê, e nunca se envolver. Então você nunca vai mudar nada, nem na sua vida e nem na vida de ninguém. E quando você tem um propósito de vida, que vai muito além do que parte política, parte pública, é um propósito de vida abençoar pessoas, você tem que ver os meios que você consegue abranger isso. Onde eu consigo abençoar mais pessoas? É através da política, é ali que eu vou. Poxa, se você vê que você tem essa questão sua, algo que mexe com você, fala, meu, eu quero ajudar, eu não sei por onde, em primeiro lugar eu falo, comece a olhar para a política. Comece a pensar nas mudanças que você pode fazer. Não adianta a gente só reclamar da política e não ter agido. Não fizer. Ah, não, porque eu nem vou votar. Todo mundo que está lá é ruim, mas eu que me considero talvez boa, eu tenho não tenho coragem. Eu não tenho coragem também de me colocar à disposição. Não vai mudar o cenário nunca. Não vai mudar. Isso que você tá falando até fez lembrar. Por exemplo, a gente está no nosso segundo episódio dessa série de pré-candidatos. Nossa primeira pré-candidata, ela também é professora, né? Veio falar sobre essa questão de educação pública. E eu, né, como tem um local de fala, que eu estudei também escola pública, gostaria de pontuar hoje, assim, uma coisa que eu vejo que é muito latente. O ensino de uma instituição privada, tanto da instituição pública, é muito diferente. E eu vejo, assim, que, às vezes, eu não vou nem cobrar tanto da falta de interesse do aluno. Não tô aqui para poder falar isso, porque existem alunos que independente de qualquer lugar, chega onde tem que chegar. Mas eu tô falando assim, essa desigualdade é uma coisa que precisa realmente, de fato, ser olhado, porque eu concluí meu ensino médio numa escola pública.
E quando eu entrei na universidade, eu ingressei na universidade privada, particular. E quando eu estudei lá, eu assim, claro que tem todo um contexto, né? De onde eu saí, vim do lugar de Aham. interior, mas independente. Você entra num lugar que você ouve palavras que parece que é até outro idioma. Você acha que você tá ouvindo, entendeu? É E aí você muito. vê pessoas da sua mesma idade que terminaram o ensino médio junto com você, Tá lá na frente, né? anos-luz na sua frente. É o Você ditado, tendo né? que correr para acompanhá-los, É o né? ditado, você sobe de escada e o outro sobe de De elevador. elevador, Elevador, né? é isso Exatamente mesmo. isso. E assim, aí eu ficava, né? E é uma causa que não é olhada tanto, que o pessoal fala, tem alunos que estudam escola pública e tal, e conseguem chegar lá, mas é o que você falou do esforço. É. Dedicação A total. base ali da escola só é impossível, gente. A gente tem que ser sincero, é impossível preparar um aluno pro mercado competitivo, igual a Tia Neide falou. Com a organização que a gente tem hoje, é impossível É. Tem mesmo. como, e tem que ser Agora, olhado, uma causa tem que ser você, olhada. dentro, o seu olhar, dentro da política, que ferramentas que você acha que pode auxiliar para acessar esses caminhos, assim? Em primeiro lugar, você até deu um exemplo para a gente bem claro, Tia Neide, que é a questão de ter o acompanhamento. Não adianta ter um professor em sala de aula, fazer essa divisão Suporte, né? correta, ter esse suporte correto, valorizar, sim, financeiramente os professores, tem que valorizar mais os professores na parte financeira. Eu acredito muito em dar um treinamento contínuo para o professor, né? Poxa, dá uma especialização para o professor nessas áreas. Saúde mental, cadê um psicólogo infantil dentro das escolas? Então Orientador. precisa ter. Então vai muito além. Falando sobre todos esses assuntos, eu tive uma palestra há pouco tempo que passou um dado bem interessante. E eu comecei a meditar sobre esse dado que passou em Santo André, que apenas 30% da população de Santo André utiliza a rede pública de ensino. Aí eu parei para pensar, falei, poxa, Santo André é tão grande, só 30% utiliza a rede pública. Será que todos os moradores de Santo André assim têm condições financeiras? Ou é porque a rede de ensino é defasada, num modo geral? E o pai faz um sacrifício enorme para pagar um ensino privado para o seu filho, porque o ensino público não está tão legal assim. Então, são coisas que a gente para pensar. E eu acho excepcionais as escolas privadas. Se não fosse ela, gente, como estaria o nosso país? Então, eu também acredito nessa valorização do ensino privado. É fazer uma parceria, ensino público, ensino privado. Se a gente está com uma dificuldade de atendimento para determinados tipos de alunos de idade, faixa etária, chega no setor privado, conversa com o setor privado, faz parcerias com o setor privado, dá oportunidade para o setor privado também opinar dentro do setor público. Então, tem muita coisa que a gente consegue fazer, só que aí é um debate que tem que ser feito com várias pessoas, vários estudos, e dá sim para E ser. você acha que funciona? Funciona. Que há possibilidades? Eu acho sempre que a gente aproximar setor público, setor privado é fundamental, é sucesso, porque você consegue ouvir mais a sociedade, você consegue ouvir mais o que está passando por trás, o porquê que está dando certo lá e aqui não. Qual que é a diferença? Porque o administrador leva a sério a sua instituição? Poxa, eu deveria, como setor público, levar 10 vezes mais a sério a instituição Exatamente. pública. Então, alguma coisa tem. Então, é descobrir, é ouvir cada vez mais. Pô, sentar com o pai, de fato. Falou, Sim. pai, tá, me explica. Por que seu filho hoje não está no ensino público? Por conta disso. Poxa, aprender com as nossas dificuldades e vir com soluções. Né? A gente tem que apresentar soluções para que possa ter um futuro Se legal. abrir para essa escuta aí, né? A É, gente vê que, tipo Diálogo, assim, né? as profissões mais tradicionais, antigamente, né, digamos assim, tem perdido muito. Por exemplo, hoje em dia tem muita gente que foca, eu quero ser TI, né, eu quero ser programador, mas é o que você falou, tem todo um preparo, um foco, não é só estalar o dedo que vai acontecer assim de uma hora para outra, né, igual as escolas hoje de ensino público tem esse novo ensino médio, com essa proposta de oferecer um suporte melhor para os Profissional, alunos, que não faz muita diferença, né, modéstia à parte. Mas o Enfim. que acontece? Hoje em dia os Tem alunos. muitas reformas e poucos resultados. Exatamente. De fato, é isso. Não é só teoria, eu acho que tudo tem que ser prática também. Os alunos hoje em dia, assim, para fazer medicina, por exemplo, vão competir com um aluno da rede privada. Então tem todo aquele contexto. O aluno estudou ali a vida inteira, fez um curso preparatório, aí o aluno com um novo ensino médio de escola pública vai ali fazer o Enem, entendeu? é. Tem, assim,
Mas tem outras estratégias. Inclusive, vou falar com nossos prosianos aqui uma coisa incrível. Vou te apresentar também a assessoria com o André Marques, né? Que ajuda você que quer fazer medicina, cursar medicina na Bolívia. Eles têm toda uma assessoria completa e te orientam a ingressar na universidade, pesquisar por universidade lá. Tem toda a questão da estadia, eles te ajudam a olhar também. Então, assim, quer fazer medicina na Bolívia, procurem a assessoria com o André Marques, que eles vão te orientar em tudo, vão te apresentar tudo e vão conhecer um pouco também da cultura boliviana, né? Porque a gente tava olhando, um lugar bonito, né, gente? Vou deixar o vídeo aí rodar pra vocês verem e entenderem melhor como que funciona, gente. Estuda, 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 estuda. Come to Dubai. Estuda, 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 estuda. Esse suporte incrível, hein? Interessante, hein? Interessante. Gostou, Pra quem- Tia Neide? Gostei. Vamos fazer Gostei medicina bastante. lá? Você sabe que eu já parei para pensar nisso? Mas, gente, eu sou muito sonhadora. Eu tenho. Não vou falar a minha idade, né? Acho que não vai ficar muito legal, né? 28, gente, eu vou falar. Enfim. Eu ia falar 25. Obrigada. E eu sou muito sonhadora. Eu já pensei na possibilidade, mas não dá para recomeçar mais, Davi. Eu preciso encerrar ciclos. Como diz a minha... Vamos encerrando aí e abrindo outras Como diz minha... possibilidades. Eu já pensei também em fazer medicina, né? Não porque eu gosto da área da saúde, né? Mas é porque a gente vê a referência, né? O direito, medicina, então eu pensava, né? Mas hoje em dia eu analisando Vai esse operar, cai desmaiado. olhando, analisando esse Dois, eu contexto. não sirvo pra medicina, não. Vou dizer igual minha dividíssima avó, vou dar um beijo pra ela, minha avó Adênia, que é jornalista também, a Dena Totti. Vou falar igual ela sempre fala, né? Sai fora, não tô querendo. Tô querendo nada da área da Essa saúde, fala é não. muito adênia, né? Mas olha, sem falar, pode falar. Outra área que eu vejo assim que é tão importante, a gente falando de medicina, né, dos estudos que a gente veio nesse caminho, a parte cultural. Eu acho que a gente precisa fomentar muito a cultura. Em Santo André, nós temos diversos museus, nós temos lá teatros, e assim, não é fomentado tanto para a sociedade. Tem alguns eventos agora que começou a ser feito, muito legais na prefeitura. Então, essas coisas que eu fui em Minas e fiquei impressionado com isso. Eu morei um período lá em BH, então toda praça tinha um evento. Sim. Eu ligava para minha esposa e falei, meu, ali. que gostoso que é aqui, amor. Eu tô saindo, não gasto nada. Eu vou ali, tem uma música ali, tem um negócio ali, tem um pessoal dançando ali no centro. E é eu muito achava isso muito aconchegante, né? gostoso. Gente, não é porque eu sou mineira, mas Minas é diferenciado. É diferenciado. Minas é tudo de bom. É muito bom, é muito gostoso. E nesse período, aí eu volto, venho para Santo André e não tem nada. Daí você olha uma praça linda, parada. E a gente fomentar isso daí e as pessoas começar a conhecer um pouquinho mais, né? Principalmente dos teatros, museu ali. Chamar a população mesmo para então, participar, né? Fazer um movimento muito forte cultural em Santo André. Santo André era um polo industrial antigamente. Hoje é um polo comercial. Hoje você vai lá, tem um monte de shoppings com várias oportunidades de compras lá. Então virou um polo comercial. Só Qual que é a população de Santo André hoje? olha, eu vou Desculpa falar te aqui bem por interromper. cima, aproximadamente 751 mil Nossa, habitantes. muita É gente, bem né? grande, Tem é bem gente. grande. E assim, toda essa questão de oportunidade, uma coisa, eu tava até comentando esses dias com a minha prima, por eu ter vindo de interior, eu sempre fui muito comunicativo, eu sempre gostei muito dessa área, né? Não é à toa que fui seguir a área da comunicação. Mas eu ficava vendo, tipo, a oportunidade, por exemplo, que dessas celebridades, né, jovem, né, vou colocar do juvenil, a Maísa, por exemplo. Pô, ABC Paulista, então, assim, tem toda essa oportunidade. É mais acessível para ela ter aquele contexto de ir na televisão. A Clara Castanho também, que é lá de Santo André, né? Inclusive, ela é do Isso, ABC. o Sérgio Guizé, ele morou no prédio que eu morava ali, Que legal. nos predinhos que a gente morava. Aquele ator, né, que você fala. Isso, ele começou a fazer teatro em Santa Terezinha, lá em Santo André, um bairro, um teatro pequeno. Ele começou ali, a gente viu todo o desenvolvimento dele, ele foi para USP, fez artes cênicas. Hoje a gente vê um grande excelente ator, né? Eu E é um fico olhando, incentivo, né? é tão Você- bonito. É É tão uma bonito. referência muito forte, né? A gente consegue ver histórias de sucesso em Santo André. Aí você vê a parte cultural, poxa, um rapaz que morava em uns predinhos pequenos, que a gente não veio de família, né, classe alta, não, a gente lutando, estudando, e você viu tanta dedicação dele, que ele estudou e chegou onde ele está. Que legal. Então E tem oportunidades, E é basta... muito prazeroso ver, né? É bonito de ver. A cultura, assim, eu fico
Lembrando, você pega esses paradidáticos, a formiga e a cigarra, né? A formiga trabalhando ali, coitada, né? Muito intensamente, e a labuta, ela já deixa um cansaço, um desgaste. Aí vem a cigarra e canta. Então, imagina, você trabalhando, quando ouve uma música, o trabalho torna-se mais prazeroso. Então, a cultura, ela tem esse Exatamente. papel, né? É. De tornar a vida um pouco mais prazerosa. E né? sempre incentiva, não adianta falar que não. Porque assim, lá em Governador Valadares, que é a cidade polo da nossa cidade, bem próximo, a gente é do mais interior, São Félix de Minas, mas lá em Governador Valadares tem a Virgínia Fonseca, que né, celebridade Sim. também, digital influencer, que depois que ela estourou e conseguiu ter todo esse engajamento com a internet, incentiva muitos jovens. Hoje em dia eu fico vendo o peso que Valadares tem de digital influencer lá. Muita gente crescendo nessa área, tem a Esther Mello, né, que também foi para os Estados Unidos, começou a criar todo esse contexto de gravar a rotina dela. E hoje em dia, você faz seu conteúdo com qualquer coisa. Você vê, esse dia eu tava no TikTok parecendo uma mulher mostrando a rotina dela de dentro de casa. E aquele Olha. monte de curtida, aquele monte de seguidores. Então, assim, tem que ter esse estímulo pra população jovem. Com certeza. Eu tenho o meu irmão mais novo, o Hugo Ribas. Ele é arquiteto Hugo Ribas. Ele começou como estagiário dentro do Catavento Cultural. Então, essa parte de cultura, a gente está muito, muito próximo. Então, já vai fazer aí, eu acredito que quase 15 anos. Ele começou lá como estagiário, trabalhou muito tempo dentro do Catavento Cultural. Hoje ele trabalha aqui no Museu das Culturas Indígenas. legal. Então, essa parte cultural é muito bonita. Então, você vê que, gente, Santo André, São Paulo, a gente tem tanto a explorar ainda na parte da cultura, tanto que investir para a sociedade olhar e falar, poxa, realmente ir ao teatro é legal. Não é só o cinema. O cinema é bacana, mas o teatro é fantástico. Gente, eu Você ver amo- uma eu peça. amo teatro. É lindo, é Museu lindo. também, eu gosto muito de Museu, quantas histórias que tem que estão sendo perdidas, Sim. porque às vezes a gente fica tanto focado na internet que não para. O Museu do Ipiranga foi reinaugurado alguns anos E é agora verdade atrás. isso, viu? Quantas pessoas foram lá para ver a reinauguração, ver se realmente Vai me ficou levar lá, legal? hein? Nossa, eu. Então, já te aconselho, vá, porque é lindo, é a nossa história, A história e é acaba linda se mesmo. perdendo, porque tá passando tão rápido o tempo. Sim. Né? A gente fala de fazer um podcast 1 hora, 2 horas, quando viu, Mas acabou. voa. O Acabou, tempo tá- daí você vai, poxa, e a parte cultural tá indo embora, assim, a nossa história vai embora, porque nós não paramos mais E um povo sem para história ter é essa... um povo sem identidade, É. né? Com Bem da certeza, verdade, né? qualquer coisa é qualquer coisa. É. Aceito qualquer... Isso. Porque eu não entendi, não vir realmente da onde eu vir, né? Qual que é a minha história para contar para os meus filhos, né? O que que eu vou falar, pô, meus netos, sentar, né? Antigamente meu avô sentava, contava piada e contava a história dele. Ai, que delícia. E hoje, quantas vezes o avô sentou Ninguém do lado para mais contar a tem tempo história? pra Melhor isso, época. né? Tem. E vai se perdendo isso, né? Ao longo do tempo. E a gente precisa renovar, através da resgatar cultura, essas- resgatar muito isso daí. esses valores. As serestas, tem que ter, tem que espalhar isso daí por todos os lugares, porque é fundamental. Agora, Bruno, política e religião, eu não podia deixar de falar disso, né? Você é uma pessoa cristã, né? Tem uma fé professada. Você acha que política se mistura com religião ou não tem nada a ver? Política é política, religião é religião. Eu sou cristão, né? Eu nasci, fui criado na igreja evangélica. No passado eu ouvia muito, não, a igreja não se envolve com política. Só que quando a gente começa a amadurecer, começa a ler a Bíblia, entender um pouco mais, a gente vai entender que política existe desde sempre. Quando Deus constituiu a família, ele já começa a fazer ali política. Então, gente, a política nada mais são pessoas tentando encontrar um bem-estar para todos, né? Quando a gente tem pessoas de bem governando, vai sair a cidade, vai ficar bem, vai ficar feliz. Quando é pessoa do mal, a cidade vai sentir também o peso. Então, política tem tudo a ver com religião. Então a gente precisa, assim, eu não gosto de falar, não, porque é cristão, é evangélico, não, porque a gente vai ser, né, se a gente entrar, a gente vai ter que legislar para todos, né, vai ter que trabalhar para todos, para toda a população. Então, trabalhando para todas as populações, o que você não pode colocar é a religiosidade à frente do seu trabalho, do seu desenvolvimento, porque não importa se você é evangélico, católico, de religiões africanas, não vai importar, você tem que fazer o bem comum para todos.
né? Então aí é o que eu falo que é o coração de Cristo. É você aprender que você tem que realmente fazer o bem. Agregar, né? Agregar. E não segregar, né? É, agregar, é Exatamente. trazer as pessoas e ser diferente. Se você é proposto para ser diferente, se você professa qualquer tipo de fé, e se sua fé é firme, base da sua vida, você tem que ser diferente. Você não pode ser comum, você não pode ser igual. Se for para ser igual, tem um monte ali ó, que quer fazer por fazer. Não, quando a gente trata de religião e política, se você for colocar religião para falar com política, seja diferente, honre o que você está fazendo. Então isso é muito sério. Para mim é muito sério. E eu levo muito a sério isso. Dentro desse contexto que a gente tem vivido, né? Nosso contexto político atual, qual que é o seu posicionamento com relação a... O que você vê, o que você consegue tirar do que está acontecendo? Igual tem poucos dias agora, foi uma batalha aí com essa questão da lei anti-aborto, né? Contra o aborto. Veio também a legalização das drogas, e enfim... Né, que coisas que realmente causam uma polêmica, impacto, né, na exatamente, sociedade. muito grande. E tem muitas pessoas assim que, né, fica meio, é certo, não é certo? Como é que você vê isso? A questão do aborto, ele já tem uma regulamentação, né? Na realidade, se a gente for parar para prestar atenção friamente, o que a gente precisa é que realmente o que está já descrito seja utilizado. Né? Poxa, tem a questão da pessoa ter sido violentada. Então, se tem já essa lei, ela tem que ser cumprida. Eu acredito que seria esse o melhor caminho. Não criar situações que favorecem a pessoas de má índole, que falam, não, hoje então vou lá, vou tirar e pronto, acabou. Então, tem algumas questões que a gente precisa tomar cuidado. Eu sou contra a essa mudança, porque já existe uma regulamentação. Se existe, a gente tem que estudar para ser realmente colocada, ser feita, né? Porque me parece que teve alguns casos que tiveram dificuldade de acontecer, eu não me aprofundei. Sinceramente, eu não me aprofundei nesses casos. O que a gente tem que entender é por que não foi liberado, né? Que tipo de situação foi essa? Se é direito, se é lei, tem que ser cumprido. Isso eu concordo. Agora, alterar sem uma discussão um pouquinho maior com a população, já não sou a favor, não. E é bem importante a escuta nessa tomada, porque é muito sério, pesado isso. É muito né? sério. A gente não pode banalizar a vida. A gente não pode achar que tudo é tão simples assim. E não é simples, a gente tem que respeitar. Eu respeito qualquer pessoa falar, olha, mas por que você não está na minha pele? Eu vou respeitar. Só que para isso a gente precisa entender os fundamentos, o que levou a acontecer uma situação como essa, né? Porque senão daqui a pouco, infelizmente, a gente sabe que ocorre, né, festas, algumas coisinhas, a pessoa perdeu a cabeça ali, tomou um pouquinho e não assume a sua consequência. Tudo na vida que a gente faz existe o pós e o contra, tem consequências. Então a gente precisa entender, né, o que é vantajoso. Mas é um debate que a população que tem que falar, né, no modo geral. Não é a minoria, não é meia dúzia porque faz barulho e vai impor. Não existe imposição, existe um debate que tem que ser feito para a melhor causa da sociedade. Sim. E o importante é que todo mundo esteja bem, né? Que todo Sim, mundo ganhe. e respeite. Não é A decisão foi essa, vamos respeitar. De ganhar ou perder, né? Um ganha, outro perde. É no cenário de que todo mundo ganha enquanto sociedade. Agora, outra coisa, olha... Deixa eu só completar. E não quer dizer que eu sou contra que eu não tenho que respeitar o que foi estipulado pela lei. Não, eu sou contra, mas eu entendi que a lei, que as pessoas pediram para que aconteça, então ok, eu tenho que respeitar a ideia, o posicionamento de todos. Sim. Se eu peço respeito para as minhas ideias, para os meus posicionamentos, então também eu tenho que entender, respeitar e entender o fundamento, por que ocorreu essa mudança. Então tudo bem, vamos embora, vamos trabalhar, é o mais importante, o respeito, né? Sim. Verdade. Eu sei que você é um cara que trabalha também com filantropia, né? Então, eu vou te apresentar esse livro. Esse livro aqui, Fé em Chamas, esse livro é da autora, pastora Cleide Ostroff. Ela escreveu esse livro. É uma experiência de vida que ela teve em uma situação na vida dela. E ela começou a usar essa escrita terapêutica.
Aí, de repente, essa escrita terapêutica, durante aquele processo, vira esse livro. Olha que bênção. Uma coisa maravilhosa. Um livro, eu vou dar um para você, você vai levar para Vou casa. ficar muito feliz. Vai ler, depois você vai me falar se você gostou. Com certeza. E aí, nesse meio tempo, ano passado, foi em outubro, né? Foi Davi, final que de outubro, entre outubro e que novembro. ela teve aqui em São Paulo, a gente fez o lançamento desse livro aqui em São Paulo. E aí, daí a pouco, ela encontra uma comunidade lá na África, em Moçambique, na África, entram em contato e ela vai para Moçambique para conhecer essa comunidade e se apaixona assim, pelo lugar, pelos irmãos, são cristãos também. Legal. E desse projeto do livro, virou uma ONG, que hoje é a ONG Fé em Chamas. Então, eu quero falar aqui para os nossos prosiantes que quem adquirir esse livro custa apenas R$40. A verba, o dinheiro arrecadado, né, ela vai ser revestida para a ONG. Então, toda a renda arrecadada do livro, ela vai ser revestida para a ONG para dar assistência a esses Sim, irmãos. Lá. comprando um livro desse, um exemplar desse, vocês estão ajudando uma comunidade na África. Que bênção. E é assim, menina, uma coisa maravilhosa, né? Eu vou até pedir pro Nosso amigo Rodrigo, vai lá. e colocando o vídeo enquanto a gente conversa aqui, que está sendo construída, edificado lá uma igreja, que já está pronta, e também uma escola. Que legal. Vai atender cerca de 250 crianças que não têm acesso à escola, crianças, adolescentes, jovens. A maioria deles não tem registro civil, sabe? É uma situação assim muito impactante, assim, muito diferente de tudo o que a gente conhece, assim, quanto dificuldade, né? Então, são muitas dificuldades. E aí a gente está nesse trabalho, e esse trabalho, assim, para ajudar os irmãos lá, lá de Moçambique. E eu sei que eu falei, né, porque eu sei que você também tem esse trabalho, né, de trabalhar junto com as comunidades, né, de levar ali um socorro, um alento, né. Eu costumo falar que nós não podemos ficar parados, né? A gente tem que se movimentar, a gente tem que ajudar as pessoas. Tem tudo por trás, é um propósito divino, né, nas nossas vidas para que nós possamos realmente levar, né, através de uma ação social, o carinho, o amor. Tem muitos, eu falo aqui, eu vou falar lá de Santo André mesmo, nós temos muitas crianças que ela não tem referência. Ela não tem na casa dela um pai como referência. Muitas vezes a mamãe também não é uma referência para ela. E ela não tem aonde encontrar essa referência. Ela fica jogada, ela fica, né? Algumas pessoas podem utilizar essa falta de referência para o lado ruim, né? Levar para as drogas, levar para a prostituição. E nós que temos esse chamado, como eu falo, a gente vê a oportunidade de levar e fazer algo por alguém, a gente precisa realmente ser referência para essas crianças. Que eles possam olhar e falar, poxa, olha, tá vendo o Bruno Ribas ali? Ele saiu de uma situação também que não nasceu nenhum bercinho de ouro, mas trabalhou, estudou, se dedicou e hoje está conseguindo me abençoar. E com todas as dificuldades que eu tenho. Isso porque a gente ainda né? tem. Né? Não é fácil você ajudar. Muitas vezes a gente tira o que é nosso para dar, para doar, para ajudar, para abençoar pessoas. E eu te garanto que a recompensa é muito maior do que a gente acumular coisas. Uma semeadura, né? É lindo, é gostoso você receber um abraço sincero de uma criança, de um pai. Posso contar só um exemplo? Pode, lógico. Rapidinho aqui. Dando aula de jiu-jitsu, dava aula um bom tempo. Tinha uma criancinha, eu acredito, 4, 5 aninhos, ficou comigo durante uns 2 anos dando aula. Eu nunca conheci o papai dele, eu conhecia só a mamãe que levava ele lá e eu sempre cuidando dele. Num culto de Natal, eu estava tocando, que eu também gosto de me aventurar, toco também alguns instrumentos, tocando na igreja. Multiuso, né? Chegou um rapaz, sentou lá na galeria da igreja, um rapaz diferente, estranho, né? E a igreja vazia, porque era um culto de Natal, a gente não fomentou tanto, né? Ele ficou lá em cima, tudo terminou o culto, como eu conheço o pessoal da comunidade, eu ficava atento, eu nunca tinha visto esse rapaz lá, né? Terminou, esse rapaz veio, me abraçou chorando, mas chorava. Daí desculpa, quem é você? Eu falei, Bruno,
Só vim aqui para te agradecer, porque você foi um pai que eu não consegui ser para o meu filho. Em 2 anos eu estava preso, saí agora, eu quero mudar de vida. Então são exemplos que a gente Impactante, E né? você Tem. fazendo tudo isso sem de fato conhecer a história da nada, criança. nada. E tem criança, a minha esposa ela nem gosta, Isadora, um beijo. De muito assim. A primeira vez que eu levei ela, porque ela não tinha esse contato, a primeira vez que eu levei ela ficou impactada, começou a chorar. Eu falei, amor, calma. A realidade é essa aqui mesmo. E eu gosto, e eu nasci para abençoar. Eu gosto disso. Isso daí não sei, é o meu chamado. Eu costumo falar que não tenho porquê. Muitas vezes eu trabalhei sozinho mesmo para ajudar. Já tive parcerias, já tive pessoas que queriam ajudar. Daí com o tempo você vai vendo que a pessoa quer só promover algo, né? Não quer realmente. O coração não tá igual o meu. Eu costumo falar, para as pessoas caminharem comigo, eu tenho que estar com o coração igual. Ó, se a gente vai abençoar, o coração tem que estar igual. Tem que estar igual. Senão não, funciona, né? não funciona. Flui, né? Se tem um querendo algo, poxa, meu, tá fora do. E valor a gente Sai não, da não sintonia. troca, não vende, não O negocia. inegociável, né? Bruno, mas assim, é muito bacana, né, esse que você trouxe aí, assim, é um exemplo, né, para muitas pessoas que querem ajudar, às vezes fazem de forma inconsciente. Lembrando questão de ajuda, né, para quem quiser contribuir, porque assim, toda a ajuda do livro, comprando o livro, o dinheiro é destinado ao pessoal lá, mas tá aberto a ajuda também, né, a Sim. patrocínios, né, é só buscar lá nas redes sociais que é Faith Family Foundation, Tem que é um a Pix lá, página. um QR Code E lá. vocês né? acessam o perfil que tem as informações, você entra em contato direto com a escritora e pastora Cleide Ostroff, que é a idealizadora do projeto. Tá diferente lá na ONG. Então vocês conseguem contribuir. E vamos falar de coisa boa. Então, já deixa- já dando só dar uma continuidade. fechadinha Dando aqui. continuidade em coisa boa. Calma aí rapidinho, que eu não posso deixar de falar da Blesses, né? Ah, é verdade. Como é que eu vou deixar de falar da Davi. Blesses? Não pode. Então, a Blesses, gente, ela é uma marca A gente vai ter um incrível. exemplar, viu? A gente vai trazer, Tá chegando. a gente vai trazer aqui pra vocês em breve, vai vir direto lá do State. A gente vai trazer aqui e mostrar a vocês que o material é bom. Gente, a Blesses vocês encontram lá no Instagram do Dedinho de Prosa, tá? No destaque dos nossos patrocinadores, que traz todo assim um conceito de decoração, revestimento, né? Pra quem gosta de modernizar seus apetrechos, colocar uma capinha assim em acessórios. É muito bacana, tem muito modelo legal que vocês encontram lá. Façam um pedido através do Instagram. Inclusive, quem quiser fazer o pedido agora, pode fazer também, dá pra Sim. fazer, porque já consegue trazer o exemplar físico aqui pra mostrar vocês e a gente consegue também tá Enviando, fazendo essa né? ponte, né? Pra poder vocês estar conseguindo receber aí. A Blessos é uma marca que confecciona bolsas para Bíblia, porta-bíblias. Olha que É. legal. Muito legal. E é assim, uma qualidade muito boa. Decora, assim, Boa, capa, fica é. muito, muito bonito. O que você E ia aí, complementar? O que eu ia dizer mesmo? Olha, você vai ter que tomar um Intellect Pro. Vou e vou Gente. falar do suplemento do meu amigo Bruno Freud. É verdade. Que é oh, incrível. meu Deus. Gente, o Bruno é uma pessoa, assim, de alma muito nobre, né? É nosso digital influencer preferido, né? Verdade, Palestrante. Bruno, um beijo. Mora lá no Rio de Janeiro, tá? Com esse suplemento Cara incrível. super humilde, Cara, super... fala muito sobre essa questão de fé, desenvolvimento pessoal. Ele é incrível. E tá com esse suplemento aí, que é o Intellect Pro, que te ajuda na memória, te ajuda na concentração, te ajuda em muitas coisas. Pode mandar, Bruno, manda pra cá, tá? Manda pra cá que a gente tá precisando. Mas eu lembrei o que eu ia falar. Eu ia dizer que a pastora Cleide estará aqui, está chegando ao Brasil na próxima semana, ou na outra, não sei, daqui 15 dias, não tem dia exato, e ela estará aqui conosco, tá? Para falar desse projeto. E ela está trazendo mais um material que foi confeccionado, mais um livro, que é um devocional, que será feito o lançamento desse devocional aqui em São Paulo, numa cidade, não me lembro qual, que ela não me falou direito, e lá em Minas, lá na nossa cidade natal, ela vai estar fazendo o lançamento evento lá, também muito esse legal. evento de lançamento. Então, Que assim, esse livro não foi lançado lá ainda, então ela vai com esse livro e com o devocional. Então a gente tem muita coisa boa aí. pra muita vocês. coisa boa. E já, infelizmente, né, depois da notícia boa, vem a triste, que nós já estamos finalizando aqui Já? o nosso episódio já, ué. Como assim? Eu Como tenho um passa monte de coisa tão que eu quero rápido. contar. Sinal de que ele vai ter que voltar aqui. Pois é. Vai ter que fazer uma continuação Nossa, com ele. tem muita coisa. Você Tem falar do muita projeto coisa. social, É. eu não posso deixar de mandar um grande beijo pro Garapa, meu mestre de jiu-jitsu.
Ele faz um trabalho social louvável também, um cara muito generoso. Um beijo. A doutora Fabiana Fernandes também, um beijo. Ela, Fabi, a esposa dele, teve aqui, advogada, também jiu-jiteira. Olha que É, gostoso. a gente fica assim meio nesse ambiente e é gostoso, né? Um pessoal bacana, trabalhador e que tem feito, tem tido ações para mudar, né? Para fazer um pouco da diferença nesse meio aí que a gente está vendo muito difícil, né? E ele faz um trabalho muito legal com crianças e adolescentes. Bruno, então como a gente já tá aqui finalizando, essa caneca é sua, tá? De presente, pra você lembrar do obrigado. dedinho de prosa. E vamos dar um presentinho também pra sua esposa. Pega aí pra gente. Olha, Ó, Não pode deixar de falar da Sakura como que é o nome Craft. dela? Isadora. Isadora, ó, esse vai para você, cobra do Bruno, tá? Exatamente. Esse Gente, esse Que lindo. essas bolsinhas que a gente sempre fala aqui, necessaire, capinha de óculos, tudo vem lá da Sakura Craft, que faz um trabalho incrível, confecciona isso aí. É um charme, olha, manda pra gente. A equipe da Kátia. Kátia, beijo. Kátia, você é Obrigada. incrível. Gente, só pesquisarem lá no Instagram também, nos nossos patrocinadores, o que vocês acham. Façam suas encomendas pra dar de presente. É muito legal. Tem bolsinha pra colocar dinheiro, tem aqueles chaveirinhos. Gente, Tem tudo, é incrível. Nossa, ela vai ficar muito feliz, É, gente. é incrível Obrigado esse mesmo. trabalho dele, um trabalho de muita qualidade. O livro, esse aqui é seu, Aí. tá? Eu tenho uma parte, eu toda humilde, né? Eu tenho uma participação nesse livro, eu fiz o prefácio do livro. Olha, O Davi escreveu A biografia. A biografia. nós É. revisamos também, não vamos deixar de falar. É verdade, não pode. Ah, e lembra fizeram a também? revisão dele? Fizemos a revisão. Fizemos a revisão. Tem a, Contribuímos. tem a versão dele em inglês também, que eu Ah, fiz em é. inglês também. Quem gosta de uma leitura em inglês, que É, eu pra gosto. praticar, assim, Sim, né? É é bom, né? importante. Bruno, mas foi muito legal você ter vindo. A gente fica feliz, né, de você poder ter contribuído, aceitado primeiro, né, o nosso convite, tirado esse tempinho, porque a gente sabe que daqui a pouco é só pauleira, né? Vai A gente ser não difícil, para, é. né? Já tá bem corrido. E esse momento que a gente passou aqui, né, falando sobre política, falando sobre sociedade, falando sobre o nosso papel, né, e essa inserção dentro da sociedade, o que a gente deve fazer para que torne o mundo um pouco melhor. Esses momentos foi muito legal. É uma aula que a gente teve. A gente vê que você é uma pessoa generosa, é uma pessoa de bons princípios, e isso é maravilhoso. O mundo precisa de mais gente assim. A gente agradece e eu vou deixar você fazer suas considerações finais. Eu que agradeço, né, poder ter essa oportunidade. Eu costumo falar que são espaços como o de vocês, que realmente vai transformar a nossa sociedade, vai transformar as nossas vidas. A gente poder falar, a gente nem fala de política, a gente fala de amor, a gente fala do próximo, né? A política é só consequência de tudo que a gente vem construindo há anos, né? Vem há anos construindo isso. Então eu fico muito honrado poder participar do Dedinho de Prosa. Fiquei bom. muito feliz mesmo. Vim lá de Santo André, Ai, que vim bom. conversando, agradecer o Alex que está aqui me acompanhando. O Alex é um irmão, eu brinco, um assessor, irmão segurança, grandão, né? A todos que me auxiliam, porque sozinho a gente não faz nada. Então tem uma equipe muito grande por trás, nos ajudando, nos abençoando. O pessoal da L9, que me abençoa muito, a Ana, Mike. Se eu começar a falar aqui o nome de todo mundo... Nem fala, porque se tem uma pessoa, você já sabe como é que... Nossa, lá a Carol. Então eu não posso esquecer de agradecer, né? Porque tudo que Deus vem preparando para minha vida, tem muitas pessoas que estão orando, tem muitas pessoas que estão me apoiando para que a gente consiga realizar um sonho que é abençoar vidas. Amém. Então, Com certeza. muito obrigado mais uma vez por poder estar aqui. Eu tenho certeza que, se quiserem, eu até volto aqui conversar um Vai, pouquinho com vai, vocês. né? maravilha. Vai ser um prazer. Nós temos aí uma estrada até fechar, né? Vai ser outubro, né? As Até eleições são em outubro, outubro, né? Bruno, sabe, faço minhas palavras da Tia Neide, né? Mais uma vez, vou agradecer você por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui compartilhar conosco um pouco da sua trajetória. Foi muito bacana da sua parte ter cedido um pouquinho do seu tempo, né? Da sua disponibilidade para vir aqui e mostrar pra gente que política não é só levantar bandeira para partido nenhum, ir lá e votar e tacar a lenha dos candidatos, né? Tem toda uma situação aí que envolve tudo isso. E para vocês, proseantes que gostam desse tipo de conteúdo, compartilhem esse vídeo aqui, curtam, se inscrevam no nosso canal, nos sigam nas nossas redes sociais. E é isso, fique por dentro aí, porque em breve vamos trazer mais candidatos. E se tiver alguma sugestão de pergunta para mandar para candidato, também podem mandar nas caixinhas de legal pergunta, isso, hein? que eu tô deixando aberta lá no Instagram.
E é isso, gente. Prosiantes, não vou ficar Agora enrolando uma muito coisa, porque... não. As perguntas, do jeito que vier, a gente vai perguntar. Exatamente, então toma Na cuidado com o que íntegra. vocês vão perguntar, hein? Não, pergunta o que vocês quiserem saber. Eles que vão ter, eles que rebolem aqui para responder. É, tem, né? tem essa Com questão certeza. também. Mas eu falo assim, porque, por exemplo, a gente recebeu a Ju, que era de Osasco, ele é do ABC. Então tem que tomar cuidado com o que vai perguntar, porque às vezes o candidato não é da Da região, da né? região. Então, nesse sentido, se atentem à descrição do nosso convidado. Então, sem mais delongas, vamos despedir aqui, porque o tempo já tá inspirando aqui, né? Então, Vamos lá? vamos fazer o nosso desfecho aqui. Tchau, prosiantes! Tchau, tchau. Até mais! Até a próxima prosa.